Olá, meu povo, bom dia. Estamos aqui novamente, juntos mesmo longe, para dedicar este tempo de adoração e de louvor ao nosso Deus. Nós vamos orar, depois vamos passar um tempo aqui louvando, ouvindo da palavra. E você, junto conosco, aonde estiver, pode colocar o seu coração agora atento ao que Deus está falando a você e aquilo que você pode prestar de culto ao nosso Deus. Vamos orar juntos, se você puder se concentrar agora nesta oração, faça isso. Pai amado, nós te agradecemos por mais este dia, te agradecemos porque mesmo com todas essas questões, essas situações diferentes, estranhas, nós podemos parar e dedicar este tempo a louvar e ouvir da Tua palavra. Nós queremos te agradecer pela Tua presença na nossa vida, onde estivermos. E te pedimos que o Senhor aceite este nosso louvor, este nosso culto. Fica conosco neste tempo, aonde estivermos, porque aonde nós estamos, o Senhor está conosco. É o que nós pedimos agora, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você que está aí assistindo nessa manhã a louvar conosco, a se entregar ao Senhor, a descansar no Senhor, e que você possa adorar com a sua família aí no sofá, onde você estiver. Confesso que é bem estranho. Dá até uma dor no coração entrar aqui e ver os bancos todos vazios. Mas nós cremos que o Senhor, Ele está no controle. Então vamos louvar o Senhor. Aquele que há de
vamos cantar, ela se chama Comunhão. E a letra dela é bem propícia para o momento que nós estamos vivendo. Que nós possamos declarar ela, prestar atenção na letra.
Eu não sei você, espero que você também, mas eu estou com muita saudade de vocês. Essa comunhão que nós cantamos agora, este estar junto e servir uns aos outros, isso é muito bom. E eu estou com saudade. Alguém me perguntou o que eu vou fazer no primeiro dia depois da quarentena. Eu falei, eu vou abraçar muito. Vou mandar todo mundo para a rua e vou sair abraçando e beijando para matar essa saudade do contato, da presença, da comunhão. Eu espero que você também esteja com saudade disso e logo, logo estaremos juntos. Hoje, no calendário cristão, nós celebramos o Domingo de Ramos. Para você que não está lembrando, é o dia em que Jesus Cristo chegou a Jerusalém. E a partir de hoje, a Bíblia vai contar para nós, os 4 evangelhos vão contar para nós o que aconteceu durante esta última semana da vida de Jesus aqui na terra junto conosco, até culminar na ressurreição no domingo que vem. Então, hoje nós celebramos, e eu quero ler um texto que fala disso, são alguns poucos versos do capítulo 12 do Evangelho de João. A partir do verso 12, a gente lê assim: no dia seguinte, correu pela cidade a notícia de que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Uma grande multidão de visitantes que tinham vindo para a Páscoa tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. É isso que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos celebrando aquele que veio em nome de Deus para nos resgatar, para nos dar vida eterna. E eu quero agora deixar você gastar um tempo, alguns instantes, orando. Nós vamos fazer isso onde estamos, abaixar as nossas cabeças, nos concentrarmos e vamos orar. Silenciosamente, ou se você quiser se juntar às pessoas que estão aí perto de você, ore e agradeça, porque Jesus Cristo veio até nós, o Filho de Deus se entregou em nosso lugar. E hoje começa então esta última semana, essa semana de sofrimento, de dor, em que Jesus vai mostrar por que Ele veio. Agradeça, glorifique a Deus neste tempo agora. Eu vou dar alguns instantes para você orar, depois eu vou orar também e nós vamos continuar aqui com este tempo. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque nós podemos saber com certeza de que o Senhor nos ama, porque o Senhor entregou o seu único Filho para vir à terra, viver como homem, sem pecado nenhum, entregar a sua vida para sofrer a pena do pecado em nosso lugar. Nós te agradecemos, Pai, porque nós temos registrado na Tua Palavra esta última semana, esta semana que vai começar agora, de tanta dor, tanto sofrimento, tantas situações pelas quais Jesus passou, simplesmente porque Ele sabia porque tinha vindo à terra e porque o Senhor teve o seu plano realizado desde o início. Nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus e agora nós podemos louvá-lo
nós podemos gritar: Hosana, bendito é Jesus Cristo. E nós te louvamos e agradecemos por isso. É em nome de Jesus que nós oramos agora. Amém. Eu quero lançar um desafio para você. Dos capítulos 12 até o capítulo 21 do livro de João, nós temos a descrição de toda essa semana, que vai chegar lá com a partida de Jesus, com a subida de Jesus. Eu quero desafiar você a ler estes capítulos durante esta semana, até chegarmos na sexta-feira da Páscoa. Se você ler 2 capítulos por dia, você vai até sexta-feira completar essa leitura. Então fica aqui o meu desafio. Acompanhe, leia João 12 até João 21, final do livro, e você vai conhecer, relembrar, acompanhar a história da última semana de Jesus aqui na terra. Mas hoje também, todos viram pelas mídias sociais, foi convocado um momento de jejum, de oração, de clamor pela nossa pátria. Eu acho isso extremamente válido. Por isso eu quero desafiar você a gastar um tempo hoje, neste domingo de Ramos, a orar, não só pelos nossos governantes, como é nossa tarefa como cristãos, mas também por toda a igreja, para que nós, como igreja, possamos perceber o que Deus está fazendo neste momento e possamos entender qual é a nossa participação. Eu quero desafiar você também a orar por aqueles que estão neste momento desesperados, sem ter noção do que pode acontecer, com medo do futuro. Ore, porque nós temos a resposta, e a resposta é Jesus Cristo, e Ele é a solução. Eu tenho ouvido algumas pessoas dizendo que nós precisamos confiar no que a ciência diz. Sim, nós precisamos acreditar no que os médicos e no que nós já sabemos da ciência sobre aquilo que temos que fazer. Mas eu realmente confio em Deus. E creio que só Ele tem as respostas. E eu espero que você também gaste um tempo orando, agradecendo por este tempo e porque a partir de agora a igreja pode assumir o seu papel. Nós precisamos entender o que Deus espera de nós. Por isso eu peço que você gaste sim um tempo hoje, com jejum ou sem jejum, mas com oração, dedicação, contrição. Faça isso, dedique-se, olhe para Deus. Além disso, nós temos uma notícia aqui para trazer para você. Nós estamos empenhados em levar a nossa igreja a orar e a se aproximar de Deus neste tempo. Por isso, hoje nós vamos lançar nas nossas mídias sociais uma campanha que está sendo sugerida pela Convenção Batista Paranaense e que nós vamos adaptar um pouquinho aqui para a nossa realidade, mas uma campanha de 21 dias de oração e ação. Durante as próximas 3 semanas, a partir de amanhã, nós vamos mandar nas nossas mídias algumas instruções, motivos de oração e ações que você, mesmo neste tempo de isolamento, pode fazer, pode tomar para que Jesus Cristo seja conhecido na sua família, com aqueles que você tem contato. Então fique atento. Se você ainda não recebe as nossas notícias pelo WhatsApp, pelo Instagram, escreva alguma mensagem para mim, para o Rogério, para alguém que já tenha recebido, para que você possa também se inscrever nos nossos grupos e para que você possa então receber todas essas instruções. A partir de amanhã, 3 semanas, 21 dias de oração e ação. Você pode fazer isso. Você pode participar, e é algo que nós podemos e devemos fazer como igreja. Então aqui alguns desafios, você sabe, nós ainda estamos esperando as coisas mudarem, continuaremos com os nossos cultos sendo transmitidos online. Isso quer dizer que no domingo que vem, domingo de Páscoa, nós ainda não estaremos juntos. Mas eu sugiro a você que prepare-se, que tenha aí junto com a sua família
um tempo legal junto. Nós vamos tratar da Páscoa aqui no domingo que vem e esperamos que você esteja acompanhando como igreja. Deus esteja conosco. Nós vamos cantar mais uma canção e depois vamos ouvir a palavra de Deus. Que você seja abençoado neste tempo. Essa é a nossa oração. Amém. Crendo nisso, crendo que o Senhor Ele não nos abandona e que em Teus braços nós podemos encontrar o seguro, o refúgio, o amor, a paz. Que você nesta manhã abre o seu coração e descansa no Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Confia no Senhor.
nosso descanso, Pai. O Senhor conhece, ó Deus, cada coração. O Senhor conhece, ó Deus, cada família, cada necessidade, ó Deus. Aquilo que cada um está passando, as dificuldades financeiras. Ó Pai, tudo aquilo que tem afligido e tem tirado a paz, ó Pai. Nesta manhã nós queremos declarar que confiamos no Senhor, sabendo, ó Deus, que nada foge do Teu controle e que o Senhor está com a Tua mão poderosa sobre esse planeta, sobre as nossas vidas, cuidando de cada um, Pai. Que o nosso trabalho é descansar em Ti, confiar em Ti. Ó Pai, abençoa esse restante desse domingo, a palavra que será ministrada, ó Pai, através da vida do Rogério. O Senhor continue a falar conosco, ó Pai, esta manhã. Que os nossos corações estejam abertos e sensíveis à Tua voz esta manhã. Fale conosco, ó Pai. Nós descansamos em Ti e confiamos em Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Você pode se sentar onde você estiver, só para que a gente não perca o costume e não fique enferrujado, porque quando a gente voltar, nós vamos precisar dizer isso. É gostoso imaginar a igreja de pé adorando a Deus nesses momentos. E posso imaginar você aí onde você está, na sua casa, no seu sofá, não sei se você está de pé, se você está sentado, se você está deitado, mas eu sei que você está adorando a Deus. Isso eu sei, porque em espírito nós estamos juntos. Voltando a falar aqui sobre a nossa série, Discípulos Fazem Discípulos. É interessante porque durante essa semana eu ouvi muita coisa, ouvi muita gente falar. E via de regra o assunto predileto de todo mundo é esse tempo que a gente está vivendo. É coronavírus, é isolamento social, é essa coisa toda que está acontecendo e a gente tem vivido. Hoje cedo eu estava ouvindo um vídeo que o pastor Gerson mandou para a turma dos 60+, e ele fala que aos 82 anos de idade ele nunca viu algo igual. Eu aos 43, então nem se fala. E é difícil mesmo, a Karine estava falando aqui, como é difícil a gente vir aqui tocar, cantar, pregar para cadeiras vazias. Mas eu creio que os 5 irmãos que estão aqui ficaram chateados comigo agora. Mas eu creio que tudo isso que a gente está vivendo, Deus tem nos proporcionado um tempo diferente, um tempo para que a gente esteja parado, sem aquela correria do dia a dia, para ouvir a sua voz. Isso eu tenho convicção. Eu tenho, em especial as coisas que eu tenho ouvido, eu tenho visto algumas lives da Raquel Novaes, que é uma cantora de músicas antigas, né? Isso revela um pouco a idade, apesar dela não ser tão velha assim. Mas as músicas cantadas, que são nada mais, nada menos do que a própria palavra de Deus cantada, tem falado muito comigo. Tem se revelado, Deus tem se revelado a mim de uma forma muito peculiar nessas músicas, nessas letras. E é um pouco disso que eu gostaria de compartilhar com você, e eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Você deve ter visto nas mídias, o título da mensagem hoje é Quem Faz Discípulos? E é até estranho porque a série é Discípulos Fazem Discípulos, e o título da mensagem é Quem Faz Discípulo? Pronto, a gente já pode ir embora, acabou, tá tudo bem. A mensagem já está pregada. Mas eu queria discorrer sobre isso, eu queria pensar e meditar sobre isso com você, à luz do que a palavra nos diz a respeito disso. Então, Mateus, capítulo 28, e é interessante que hoje a gente comemora
o domingo de Ramos, passa uma semana, acontece a Páscoa, Jesus é pego, é crucificado. 40 dias depois, isso aqui que a gente vai ler acontece. Então diz assim, Mateus 28, a partir do versículo 19. Fala assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar mais uma vez? Deus, em nome de Jesus, Pai, obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque nós podemos estar aqui ainda em pouca gente, mas graças a Deus pela tecnologia que nos permite estar juntos mesmo distantes. Em nome de Jesus, Deus, que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração. Que a Tua palavra pregada, ensinada, proclamada, possa alcançar a vida daqueles que tanto precisam do Senhor agora. Em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Até agora nós vimos nessa série o que é um discípulo de verdade, por que fazer discípulos é tão importante e que métodos ou meios Deus usa para fazer isso. Agora a gente quer se aprofundar um pouco mais em entender quem de fato deve fazer discípulos. E como é que a gente pode entender os diferentes papéis e dons de cada um de nós. Nós já vimos com o pastor Marcos que é o povo de Deus, isso na semana passada, é o povo de Deus o agente proclamador. Ele proclama a palavra de Deus, ele ora e ele age com perseverança. Não é apenas aquelas pessoas de um grupo mais comprometido com a igreja, aqueles que têm um cargo, que têm uma função específica na igreja, mas é todo o povo de Deus. É todo o povo de Deus que recebe a alegria e o privilégio de fazer discípulos. Então, lendo esse texto aqui, onde Jesus diz para os discípulos, e provavelmente é uma das últimas coisas que Jesus diz antes de subir, e é interessante isso porque sempre quando eu leio essa palavra e penso de que é uma das últimas coisas que Jesus está dizendo, eu lembro da minha mãe, quando ela, antes de sair de casa, ela saía e voltava rapidinho e falava assim, olha, lembra de fazer tal coisa. E aquilo mexia comigo, eu tinha que fazer, porque se eu não fizesse... Então talvez é a coisa mais importante que Jesus está dizendo. Jesus está subindo, está terminando o tempo dele na terra junto com os discípulos, ele diz, olha, vão e façam discípulos. Ensine esses novos discípulos a obedecer tudo aquilo que eu ensinei. Então o texto que a gente acabou de ler nos diz que Jesus comissiona os seus discípulos, esses 11 que estão aqui ouvindo isso, a fazer novos discípulos, ensinando a obedecer todas as ordens que ele deu. O fato é que à medida que esses discípulos vão obedecendo Jesus, novos discípulos são formados e eles também são comissionados a fazer novos discípulos. O texto também nos diz que essa prática é constante, ou seja, é indo, enquanto você vai, enquanto você faz as coisas, enquanto você vive o dia a dia, você faz discípulos. Até mesmo em tempo de quarentena. Porque a gente fica pensando assim, como é que eu vou fazer discípulos se eu não posso sair de casa? Meu irmão, minha irmã, algum contato você tem com as pessoas, seja por e-mail, seja por WhatsApp, seja por telefone,
ou até com algum entregador de iFood, Uber Eats. Porque de alguma forma você está em contato com alguém, com algum parente, com algum amigo que está distante ou até não conhece a Cristo. O texto então nos ensina a respeito da prática, que é e deve ser constante. É no dia a dia que nós fazemos discípulos, com a proclamação da palavra, com a oração, através dos relacionamentos e de forma perseverante. O texto também nos ensina que não há espaço para inibições, não há espaço para temores, já que a promessa de Jesus é de que Ele estaria conosco até o fim dos tempos, pelo Espírito que habita em nós. O texto nos mostra que a comunidade de discípulos deve refletir o Mestre Jesus, já que é papel dos discípulos ensinar os novos discípulos a obedecer às coisas que Jesus nos ensinou. Então, essa instrução de Jesus me parece ser muito importante. Não sei para você, mas para mim, algo que Jesus reservou para esse último momento, para esse instante em que Ele está finalizando o seu ministério junto dos discípulos, de que Ele finalmente vai subir para junto do Pai. Ele deixa essas instruções para mim e para você, além daqueles 11 que ouviram, para que a gente faça discípulos enquanto a gente vive e ensine essas pessoas a obedecer aquilo que Ele nos ensinou. Então a gente vai examinar essas questões sobre 4 tópicos, à luz de Atos 2. Então você pode abrir lá comigo, Atos capítulo 2. E a gente daí dá um salto de 10 dias. Porque Jesus, na Páscoa, foi crucificado, ele passa 40 dias com os seus discípulos, e algo acontece em Atos 2 que coincide com Pentecostes, ou seja, 50 dias depois da Páscoa. Então, em 10 dias, esses discípulos, que já não são mais 11, agora são 120, porque a gente pode olhar em Atos 1:15, que agora já são 120 discípulos reunidos em oração, para que venha sobre eles o poder do Espírito que Jesus havia dito. Falou, aguardem lá, esperem lá até que venha poder sobre vocês, até que vocês sejam revestidos de poder para que vocês possam cumprir o propósito que eu estou designando para vocês. Então é interessante que 10 dias depois dessa palavra de Jesus, esses homens e essas mulheres estão reunidos em oração e perseverantes nisso. Imagine você 10 dias reunidos orando, buscando aquilo que Jesus havia prometido. Eu não sei mais quanto tempo a gente está em quarentena, mas já está terrível aguentar esse tempo. Está muito difícil. Apesar que a gente está em casa com a família, e isso é bom, mas a gente não vê a hora de estar com os amigos, de nos reunir, de comer juntos. Porque afinal é para isso que o crente serve, né? Para estar junto, se relacionar e comer. Então nós vemos que Jesus pede para esses discípulos ficarem e esperarem até que venha poder. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o que a Bíblia diz sobre todos os cristãos anunciarem a palavra. Então, se a gente olhar Atos 2, do versículo 1 a 4, que diz assim: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como o de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Então nós vemos que Jesus ensina de forma mais íntima aqueles 12, aqueles depois 11,
E a partir deles, através do ensino e do treinamento, outros vão sendo preparados para o ministério. E aí a gente vê que já não são mais 11, sim 120. Lucas, capítulo 24, verso 49, nos diz assim: sejam revestidos do poder do céu. Então Jesus, e é interessante a gente pensar em Lucas, porque Lucas e Atos a gente pode olhar como um livro só. Então a sequência de Lucas é Atos, então Jesus termina essa palavra do vão e façam discípulos, com fiquem e esperem, porque vocês vão ser revestidos do poder do céu. Em Atos 1,15 a gente vê que já não são mais 11, sim 120. E diz aqui que o Espírito vem sobre todos aqueles 120. Não mais sobre aqueles 11. Não mais só sobre Pedro, Tiago e João, mas sobre todos. Porque todos estavam reunidos e todos estavam num só lugar. Qual é o propósito de Deus para mim e para você? E qual era o propósito de Deus para aqueles homens? Por que o Espírito Santo tinha que ser derramado sobre eles? 1 Pedro 2,9 nos diz o seguinte: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu estou lendo na NVT. Na Almeida, Revista e Corrigida, diz assim: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Mas a versão que eu mais gostei, para esse último verso, é da King James, que diz assim: cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou. Tem gente até hoje querendo saber qual é o seu propósito de vida. Deus me chamou, a mim e a você, vocês 5 aqui, mais a galera que está lá, para uma coisa só. Porque é muito gostoso a gente pensar assim: puxa, nós somos nação santa, geração eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. E é muito confortável a gente pensar nisso. Mas a gente se esquece de que há um propósito para que eu e você sejamos esse povo tão santo. Esse povo de propriedade exclusiva de Deus. E o propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou. É por isso que o Espírito Santo habita em mim e em você. Para que a palavra de Deus seja proclamada. Que ela seja proclamada nos 4 cantos da sua casa. E naquilo que excede a sua casa também. Então é para isso que o Espírito foi derramado sobre aqueles 120 e continua sendo derramado até hoje. É para isso que novos discípulos são chamados todos os dias. Então pare de ficar tentando procurar sentido na sua vida espiritual principalmente, tentando procurar em Deus o seu papel, porque é este o propósito da minha e da sua vida. Proclamar as grandezas daquele que nos chamou, que nos convocou. 1 Coríntios, dos capítulos 12 ao capítulo 14, melhora ainda mais isso. Porque ele junta o meu propósito com o seu propósito e faz da gente corpo. Então, do capítulo 12 ao capítulo 14 de 1 Coríntios, ele fala essencialmente que pelo nosso batismo em comum no Espírito, todos somos membros de um só corpo e devemos buscar o bem comum por meio da diversidade dos nossos dons. Cada um de nós tem um dom. Eu falei há pouco aqui da Raquel Novaes, que tem feito lives, cantando junto com o seu marido, e esse é o dom dela. Se eu for querer pegar e tocar um piano e cantar como ela, vai dar ruim. Não vai ser legal. Mas ela faz isso com excelência. E ela tem alcançado muita gente com essa atitude.
proclamando a palavra através das canções. No verso 26 do capítulo 14 de 1 Coríntios diz assim: Pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reúnem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas e o outro interpretará o que foi dito. Tudo o que for feito, porém, deverá fortalecer a quem? A todos. É o bem comum que interessa. Uma segunda coisa que a gente vê aqui é como isso acontece na prática. A gente vê a partir do versículo 14 de Atos, que Pedro começa a pregar, depois da descida do Espírito Santo e depois que eles são revestidos de poder, Pedro dá um passo à frente e começa a pregar o Evangelho para aquela multidão que foi atraída pelo Espírito para aquele lugar. Já não são mais 120, já são milhares. Então Pedro começa com ousadia e pelo poder do Espírito a pregar e anunciar a palavra. Então, como a gente viu, a proclamação da palavra não é privilégio de alguns, mas de todos. Todos que são chamados discípulos de Jesus são chamados a proclamar a palavra, a anunciar as grandezas daquele que nos chamou. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a proclamação da palavra não é uma explosão desordenada e caótica de ensinamentos falsos ou tolos, com todo mundo estabelecendo para si o seu próprio púlpito. E, infelizmente, é o que a gente mais vê por aí. É triste a gente ver que muita gente, crente boa, gente influente, usa as mídias sociais de forma errada. Ao invés de proclamar e anunciar a palavra de Deus, faz disso o seu próprio púlpito, onde ele pode expressar suas próprias opiniões. E aí é onde a gente vê discórdia, a gente vê contenda, a gente vê inimizade brotando, até entre irmãos. Isso é triste de ver que num momento como esse, onde a gente devia, como a gente cantou há pouco, exercer a comunhão mesmo à distância, nós vemos irmãos distanciando-se uns dos outros. Porque ele quer fazer prevalecer as suas ideias, a sua intelectualidade. Achando que com isso ele está anunciando de alguma forma a palavra de Deus. E às vezes ele usa versículos, ele usa citações, mas com dureza, com aspereza. E aí eu queria ler para você, e eu queria que você prestasse muita atenção no que está escrito em Tito, capítulo 3, versículo 9. Olha só. Não se envolva em discussões tolas sobre genealogias intermináveis, nem em disputas e brigas sobre a obediência às leis judaicas. Essas coisas são inúteis e perda de tempo. Tem gente que aproveita para esse momento para falar mal do governo, ou para falar bem do governo. Mas esse momento é para que eu e você anunciemos a palavra de Deus. Para aquele que está aflito, para aquele que está angustiado, para aquele que está sem esperança, para aquele que necessita de uma palavra que traga vida, não divisão. Em nome de Jesus, entenda isso. Como vimos na mensagem passada, a proclamação da palavra acontece de diversas formas e nela não precisa ser formal. Você não precisa, meu irmão, minha irmã, um material, um guiazinho, uma hora marcada, um local marcado, tempo determinado para que você faça discípulos. Isso pode acontecer na fila do mercado, apesar que a gente precisa obedecer aquele 1,5 metro de distância, mas a pessoa te ouve, tá? 1,5 metro de distância.
Você pode fazer isso dentro da sua casa, você pode fazer isso pelo WhatsApp, você pode fazer isso pelo Instagram, você pode fazer isso pelo Facebook, você pode fazer isso de diversas formas. Porque Deus nos permite isso hoje em dia. Deus nos dá a bênção da tecnologia para que a palavra seja anunciada. Mas Deus também nos dá a bênção do relacionamento. E sim, na maioria das vezes, a proclamação acontece com a Bíblia aberta. Lendo aquilo que o Senhor fala conosco. Não só lendo, mas aplicando, tornando prática na minha e na sua vida. Algumas pessoas, por conta de suas características, vão perceber que se aproxima mais de alguma forma de proclamação, por causa das habilidades que ele possui. Então, uns vão poder encorajar por mensagens escritas, outros têm o dom de conversar com estranhos, têm o dom de, na fila do mercado, fazer isso que eu falei, o cara está na frente 1,5 m, ele tem o dom de puxar assunto com aquela pessoa e falar sobre o Evangelho. Eu sempre conto essa história de um pastor amigo meu, eu fui com ele na padaria, conversando com ele, e ele chegou na atendente assim, e aí ele perguntou, me fala sobre esses pães que você tem aqui. E a atendente começou a dizer, esse pão... Acabou a bateria, aí. E aí a atendente começou a falar sobre os pães que ela tinha na vitrine, e ela dizia, esse pão aqui é muito bom, esse pão aqui é maravilhoso. E aí ela chegou num dos pães, ela falou assim, esse aqui é a especialidade da casa. Esse é o melhor pão que nós temos. E aí eu estava do lado dele. E aí ele olhou para ela e falou assim, é verdade? Ela falou, esse aqui é o melhor pão, você pode comer esse pão aqui que você vai achar maravilhoso. Ele falou assim, mas eu conheço um pão que é muito melhor que esse. Eu olhei para ele e falei assim, não acredito. Eu não acredito que ele vai fazer isso. E aí ele falou assim, é o pão da vida. E começou a falar de Jesus para aquela atendente na minha frente. Eu falei assim, Deus, me dá esse dom. Me dá esse dom de falar com estranhos dessa forma. De encontrar uma brecha no meio de uma conversa para falar de Jesus dessa forma. Então tem gente que tem esse tipo de dom. Tem gente que tem a paciência e a gentileza de sentar e conversar com alguém perturbado durante horas. E conseguir falar com essa pessoa e transmitir a ela a segurança e a paz que só vem de Cristo. Tem gente que tem habilidade para liderar grupos, para dar estudos bíblicos. Então, como a gente viu em 1 Coríntios, de 12 a 14, nós somos um corpo. Cada um com as suas habilidades, cada um com com os seus dons. Tito 2:1 nos diz o seguinte, mas quanto a você, que suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Independente do seu dom, independente das suas atitudes, que as suas palavras, que as suas ações, que as suas atitudes reflitam o ensino verdadeiro. E outra coisa que a gente vê também, para que a proclamação aconteça através de nós, é necessário intimidade com Deus e revestimento do seu poder pelo Espírito Santo. Nos versos 14 a 16 de Atos, a gente lê o seguinte. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que lhes digo. Essas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Cheio do Espírito Santo, Pedro começa a anunciar o Evangelho. Pedro começa a pregar o Evangelho para aquela multidão. Então, que eu e você, meu irmão, minha irmã, estejamos cheios do Espírito Santo ao ponto de que Jesus seja exalado de nós. Nas nossas conversas diárias, pelo Instagram, seja por onde for,
que eu e você estejamos cheios do Espírito. Talvez uma das coisas que a gente pode orar hoje, nesse domingo, onde muita gente está usando para orar e jejuar, é que você seja cheio do Espírito Santo. Para que o Espírito, através de você, possa atrair pessoas a Cristo. Uma terceira coisa que a gente precisa aprender é que nós precisamos superar as inibições que nos atrapalham de anunciar e proclamar a palavra. Pedro se levanta de forma ousada pelo Espírito e prega a palavra. É a palavra pregada com ousadia e direção do Espírito que parte o coração daqueles que ouvem. Portanto, saibam com certeza, todos em Israel, que diz aqui em Atos, capítulo 2, versículo 36. Portanto, saibam com certeza todos em Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Que resultado impressionante acontece quando a palavra é pregada com ousadia e pelo poder do Espírito. Diz o texto que essa palavra pregada com ousadia e pelo poder do Espírito parte o coração daqueles que ouvem. E o resultado é esse: irmãos, o que é que a gente vai fazer? Porque quando a palavra é pregada, há convicção de pecados. Aquele que é pecador vai saber que ele é pecador. E vai haver nele um arrependimento instantâneo, porque é isso que o Espírito opera. E aí ele já não vai se preocupar mais com o coronavírus, com o isolamento social, mas ele vai se preocupar com a eternidade. Ele vai dizer: o que é que eu tenho que fazer? E aí você vai poder fazer como Pedro disse aqui: se arrependam, creiam no Evangelho e sejam batizados. Dietrich Bonhoeffer diz o seguinte: é inconcebível que as coisas que são da maior importância para cada indivíduo não sejam faladas um para o outro. É anticristão privar conscientemente o outro do único serviço decisivo que podemos prestá-lo. Se não conseguimos nos forçar a dizê-lo, temos que nos perguntar se não estamos ainda vendo o nosso irmão revestido de sua dignidade humana, que temos medo de tocar, esquecendo, portanto, a coisa mais importante, que ele também, não importa quão velho ou honrado ou distinto seja, ainda é um homem como nós, um pecador desesperadamente necessitado da graça de Deus. Ele tem as mesmas grandes necessidades que temos e precisa de ajuda, encorajamento e perdão, assim como todos nós. Isso mexe comigo. Porque se as coisas boas que acontecem comigo, se um filme legal que eu assisto, se a vitória do meu time é motivo para eu espalhar para os quatro ventos da minha alegria e da minha satisfação com essas notícias, por que é que isso não gera em meu coração o fato de ter Cristo morrido na cruz por mim e ter me livrado das garras do pecado e me dado salvação, não seja o motivo mais urgente e mais importante do anúncio para as pessoas que estão ao meu redor? Isso que Bonhoeffer fala é pesado. É pesado. Quando algo é realmente importante para nós, nós não conseguimos deixar de falar sobre isso. Então, por que é que a gente priva as pessoas de ouvir o Evangelho? Talvez porque a gente precisa tratar a falta de confiança. Porque é um impedimento, e é um impedimento significativo, da gente achar que a gente não tem conhecimento suficiente para compartilhar.
Não tenha isso como uma coisa assustadora, o fato de você ter que pregar, liderar um grupo, explicar uma passagem bíblica, porque a gente precisa entender que a proclamação da palavra acontece de múltiplas formas. Como eu disse aqui, basta uma conversa com a atendente da padaria para que você fale sobre o pão da vida. Confie de que, independentemente do ministério que você exerce, seja ele qual for, do mais simples ao mais complexo, Deus pode te usar como exemplo, pode te usar para encorajamento, pode te usar para treinamento daqueles que estão chegando e subindo os degraus da vida cristã. Entenda isso. Por último, o púlpito precisa ser expositivo, mas a igreja também precisa ser expositiva. A gente pode ver em Atos capítulo 2, lá no final do versículo 42 ao 47, que diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo, diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentavam aqueles que iam sendo salvos. Muita gente acha que uma boa igreja precisa ter um bom púlpito, onde a palavra é pregada e exposta com bastante habilidade. Eu concordo com isso. Mas eu concordo ainda mais que uma boa igreja é onde tem um bom púlpito, mas uma igreja também expositiva, que coloca em prática aquilo que ouve. Que ouve o sermão eloquente, expositivo, de boa habilidade, mas que sai por aquelas portas praticando aquilo que ouve. Nesse trecho de Atos, a gente vê como uma igreja que ouviu o sermão de Pedro, e agora já não são mais 11, já não são mais 120, mas são milhares de pessoas que têm se dedicado de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. É uma comunidade que vive dedicada ao ensino e uns aos outros. Toda ela, unânime, juntos. E o resultado disso é surpreendente e é maravilhoso, porque o verso 47 nos diz: sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. Essa igreja passa a ser simpática a toda a comunidade onde ela está inserida. E a cada dia o Senhor lhes acrescentavam aqueles que iam sendo salvos, por causa da proclamação da palavra. Deus ia trazendo cada vez mais e mais gente. Então quem é que faz discípulos? Por sua pregação, treinamento e exemplo, pastores vão preparando todos os cristãos para serem aprendizes de Cristo, que ajudam os outros a aprenderem a Cristo. Não é tarefa só de alguns, não é tarefa dos apóstolos, não é tarefa dos pastores, mas de todos os cristãos que compreendem, que estão sendo preparados, que estão sendo treinados, revestidos com o poder do Espírito Santo para proclamar a palavra de Deus e assim fazer discípulos. Porque discípulos geram discípulos, ovelhas geram ovelhas. Há alguma forma, alguma maneira de você e eu, mesmo com as nossas limitações, mesmo com as nossas dificuldades, proclamar a palavra e ajudar outras pessoas a se aproximar cada vez mais de Cristo e tornar-se um discípulo dele. Que em nome de Jesus eu e você possamos compreender isso.
de que também esse tempo de reclusão não é uma desculpa para que eu e você não possamos fazer discípulos, mas um encorajamento para que a gente busque cada vez mais o Senhor e procure influenciar as pessoas, mesmo distante delas. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, que nos encoraja, que nos fortalece, e que mesmo nesses dias, Deus, o Senhor nos dê estratégias para fazer discípulos, para proclamar a Tua palavra, que nós deixemos de lado, Senhor, as diferenças políticas, ideológicas, mas nos concentremos, Deus, naquilo que é de fato valioso para nós, que é o anúncio do Teu Evangelho, aquilo que nos traz vida e vida abundante. Deus, em nome de Jesus, nos dá a oportunidade de compartilhar do Evangelho com aquelas pessoas com quem a gente tem contato. Faz da gente discípulos verdadeiros, que façamos, Deus, outros discípulos, para que o Senhor seja glorificado nisso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Que Deus abençoe você nesse domingo, nessa nova semana. Continue em casa, mas continue em casa orando e pedindo para que o Espírito te revista de poder, para que você faça discípulos onde você estiver. Domingo que vem a gente está aqui de volta, domingo de Páscoa, então nós vamos ter aqui uma mensagem especial de Páscoa, em nome de Jesus. E hoje à noite nós vamos ter também no culto de jovens, nós vamos ter no Instagram, e é o Vitor que vai falar, e vai ser uma bênção, eu tenho certeza disso. Domingo passado a gente não conseguiu transmitir pelo YouTube, mas hoje vamos orar para que Deus nos permita isso. Que Deus abençoe você, até daqui a pouco, até às 19 horas. Um abraço.